Atos capítulo 9, leremos de 1 a 19. Diz o seguinte: Saulo, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, acaso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele, estrada fora, aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo, contudo, ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver, e, guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. E esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que é chamada Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impôs-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muito tenho ouvido a respeito deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, e bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrando na casa, e pôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus, a quem apareceu ao caminho. À vista, fiquei cheio do Espírito. Imediatamente lhe caiu dos olhos como que uma escama, e tornou a ver e seguir. Levantou-se e foi batizado, e depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Oremos. Glorioso Deus, eterno Pai, pedimos que nesse instante, ó Pai,
o Senhor venha falar aos nossos corações, meu querido. Que tu venha, Pai querido, estar usando, Senhor querido, a tua palavra, o teu filho, o teu servo que está à frente, para que o Senhor fale a cada coração aqui, ó Pai. Cada um receba a tua palavra, a tua mensagem, de acordo com o teu querer, com a tua vontade, ó Pai. Em nome de Jesus que te oramos, Senhor. Amém. O texto é por demais precioso. E para mim, ainda mais, porque é o texto da minha conversão. E como tema da nossa mensagem de hoje de manhã, eu coloquei: o agir de Deus é inexplicável, surpreendente e perfeito. Muitas vezes a gente não pensa nisso, né? Muitas vezes a gente até chega a criticar a Deus por algumas coisas que acontecem. Mas, gente, o agir desse Deus, ele é algo magnífico, porque ele age como ele quer, do jeito que ele quer, da maneira que ele quer. O agir dele transcende qualquer entendimento. Se nós formos enumerar as coisas que Deus fez, que está escrito nesse livro, a gente fica pasmo. E fica: como é que pode um Deus agir assim? Mas ele age porque o agir de Deus, ele é inexplicável. E o agir dele nos leva a viver experiências que são verdadeiros milagres em nossas vidas. Nosso primeiro ponto é: o agir de Deus nos leva a viver experiências que são verdadeiros milagres em nossas vidas. E para ilustrar isto, eu separei 3 exemplos relatados na Bíblia, além desse de Paulo, que é o texto base da nossa mensagem. O primeiro é aquela mulher que era considerada a escória da sociedade na época dela, chamada Raabe. Quem de nós daríamos alguma coisa por uma mulher prostituta? Quem de nós, mais profundo no nosso coração, olhamos para uma pessoa desse jeito e vemos alguma coisa de bom? E Deus, olhando para aquela mulher, ele viu um coração que tinha fé. Ele viu um coração que almejava algo a mais. Um coração que desejava uma vida nova, algo novo. Uma prostituta considerada a escória da sociedade da época, transformada em filha de Deus. Em Josué, capítulo 6, verso 22, até o 25 nos mostra isso. Quando o povo de Deus vai até Jericó e Deus derruba as muralhas, a única pessoa que foi salva ali foi aquela mulher e sua família. Por quê? Porque pela fé ela escondeu os espias de Deus. Quer dizer, alguém que ninguém daria nada por ela, Deus viu algo de bom nela. Olha como o agir de Deus é diferente. Quem de nós iríamos escolher para salvar uma prostituta? A segunda personagem, Sara, não era estéril e não podia ter filhos, mas Deus diz a ela que ela seria mãe de uma grande nação. Como assim?
Quem de nós teríamos a coragem de dizer para um casal que não pode ter filhos, uma palavra dessa: olha, confia, vocês vão ser pais de muitos filhos. Mas Deus olhou para aquela mulher e viu algo de bom nela. Algo que levou ele a dizer para ela, mesmo estéril, mesmo o mundo inteiro não acreditando, não confiando que você vai ser mãe, eu te digo que você vai ser mãe. Porque o meu agir, ele é diferente. Em terceiro lugar, nós vemos a história do rei Davi, um dos maiores reis que houve em Israel. O rei mais famoso de Israel. O rei considerado um homem segundo o coração de Deus. Mas, lá no comecinho, quem era Davi? O caçula de uma família. Aquele que cuidava do rebanho do pai. Nem homem de guerra ele era. Aquele que era caçoado pelos irmãos. E na hora de escolher o rei, Deus deixa de lado todos os irmãos deles, homens fortes, altos, homens de guerra, homens que estavam lutando por Israel. Deus deixa todos eles de lado. E Deus escolhe Davi. Por quê? Porque Deus olhou e viu o coração de Davi. O coração de Davi era para o Senhor. E esses exemplos nos levam a estar realmente pensando nisso. Que o agir de Deus, ele é diferente. Quando Deus age, ele age da maneira em que surpreende todo mundo. Deus dá valor àquilo que muitas vezes nós homens não damos valor nenhum, não vemos valor nenhum. Quem é que ia ver valor numa prostituta? Quem é que ia reconhecer que uma mulher estéril vai ser mãe? Quem é que ia ver que um simples guardador de ovelhas do pai, o caçula de uma família, que era até menosprezado pelo pai, pelos irmãos, ia se transformar num grande rei, um homem tão usado por Deus assim. Deus vê aquilo que nós não vemos, por isso o agir dele é diferente. Nosso segundo ponto, a ótica de Deus é diferente da nossa. Tão diferente que Deus escolhe Saulo. O texto que nós lemos, verso 13 e 14, nos diz o seguinte: Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feitos aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o seu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este para mim é um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e bem como diante dos filhos de Israel. Olha só, Deus escolhe Paulo para ser o porta-voz dele, para anunciar a palavra dele. Como que pode um homem que tinha a autorização para matar todos aqueles que seguiam o caminho, todos aqueles crentes da época que serviam a Deus na época? Como que Deus escolhe este homem para ser o porta-voz dele? E um porta-voz que ia anunciar a voz dele para gentios e até reis
iam ouvir a voz dele. E até mesmo os filhos de Deus, aqueles escolhidos por Deus, até eles iam ouvir a voz desse homem, proclamando a palavra de Deus. Paulo, de perseguidor dos cristãos, inimigo, fidalgo, aquele inimigo ferrenho, o pior inimigo que a igreja teve no passado, foi Paulo, o maior perseguidor da igreja primitiva. E esse homem é escolhido por Deus, como nós lemos no verso 15, que Deus escolheu ele para anunciar a palavra dele a gentios, aos reis, aos filhos de Israel. É Deus escolhendo, é Deus agindo de uma maneira em que ninguém explicava. Eu imagino as autoridades da época, o tamanho susto que levaram quando viram que Paulo, em vez de condenar, estava anunciando, estava dizendo que o caminho era real, era verdadeiro, o caminho era o certo, um caminho que ele queria destruir. Imagina o tamanho espanto daqueles homens, daquelas autoridades. É assim o agir de Deus. O agir de Deus nos leva a experimentar milagres que nós nem imaginamos. Foi assim com Paulo. Quando Deus agiu na vida de Paulo, Paulo experimentou o maior milagre da sua vida. Foi Jesus quem chamou Paulo. Não foi Paulo que foi procurar Jesus, mas foi Jesus que procurou Paulo. É Jesus que nos chama, é Deus que nos procura, é Deus que está nos procurando a cada instante, a cada minuto. Não somos nós que procuramos Deus, não. Ao contrário, é Ele que nos procura, é Ele que nos quer, é Ele que age em nossas vidas, é Ele que transforma nossos corações. Foi Cristo quem rompeu as reservas de Paulo, rompeu tudo aquilo que separava Paulo dele, jogou tudo por terra e disse para Paulo que ele era o seu escolhido. Isso é graça. A graça de Deus, ela é irresistível. E ela é na nossa vida também irresistível, porque quando o Espírito Santo toca, não há como resistir. Nosso terceiro ponto e último. O poder que derruba as muralhas de Jericó e joga Paulo ao chão. Esse poder estabelece o seu reinado no coração de Raabe e de Paulo. Esse poder que é capaz de derrubar muralhas apenas com um grito. Esse poder estabelece o seu reinado no coração daquela prostituta, uma mulher que não é vista na sociedade, a escolha da sociedade. Ele estabelece o reinado no coração dela e ela passa a ser filha dele. De uma maneira tão grande que essa mulher se converte e que essa mulher entra na genealogia do Filho de Deus, de Jesus Cristo. Em Mateus capítulo 1, onde está descrito para nós a genealogia de Jesus Cristo, está lá, o nome dela lá. Onde se viu uma prostituta com o nome lá, na genealogia de Cristo. É este poder que estabeleceu no coração dela, que transforma a vida, que fez ela viver este milagre. E é esse poder que faz com que Paulo também viva este milagre, de passar de perseguidor a perseguido. Agora o jogo mudou, a história mudou. De vez de Paulo perseguir os cristãos para matá-los, agora é ele que é perseguido. É ele que é jurado de morte.
É a eles que eles querem matar, de perseguidor a perseguido, para que ele possa ver o tamanho poder desse Deus. A sua vida é realmente um milagre de Deus. Paulo vive assim, um milagre da transformação, um milagre de servir a Deus, um milagre de deixar de perseguir para ser perseguido. Mas ele não se entristece pela perseguição, pelo contrário, se alegra, porque ele não se achava digno de ser perseguido por tantos males que ele fez à igreja, mas Deus o honra com isso. É assim que Deus quer nos tratar também, meus irmãos. Deus quer nos levar a experimentar milagres. Deus quer agir em nossas vidas. Deus quer que nós confiamos que Ele age, que o agir dEle nem sempre é como nós queremos, mas sim como Ele quer. Paulo, de perseguido para perseguidor, mas ele se transforma no maior evangelista que houve na história. Ele se transforma no maior implantador de igreja que houve na história. Ele se transforma no maior escritor de cartas que tem. E as suas cartas, seus escritos até hoje, é bênção para nós. Seu nome é lembrado com louvor. Porque até o mal que ele causou à igreja é lembrado, mas é lembrado para justificar a transformação daquele homem. Só que nós, como os partimos, vamos ser lembrados também, porque nós fomos fiéis a Deus. Que nós pensamos nisso. O que hoje é o maior problema, amanhã pode se transformar na maior bênção. Paulo era o maior problema que existia na igreja. E ele se transformou na sua maior bênção. Que nós possamos pensar nisso. O que hoje pode ser na nossa vida, na nossa igreja, o maior problema, Deus pode transformar na nossa maior bênção.